Quero convidar você a ficar de pé e abrir sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo de número 1. Segundo Timóteo, capítulo 1, segunda carta de Paulo, Timóteo, capítulo 1, e depois Gênesis, capítulo 2, verso 7. Primeiro vamos ler aqui, 2 Timóteo, que diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pai, nós louvamos pela Tua palavra lida nessa noite e pedimos que o Teu Espírito Santo traga revelação aos nossos corações. Amém? Agora, rapidamente, Gênesis capítulo 2, verso 7, é um texto bem conhecido, porque você também vai lembrar de onde você veio. Então o Senhor Deus formou o homem de onde? De onde? Ele formou o homem de onde? Do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, ou alma vivente. Você pode sentar no seu lugar. Interessante esse texto de Paulo, como ele começa falando e lembrando daqueles que vieram antes dele. Isso é algo que nós, às vezes, esquecemos de fazer. Tem gente que acha que está bombando porque ele é o bonzão, mas ninguém nasce, hoje em dia, ninguém vem do zero, a gente nasce no ombro de alguém. Você não entendeu? Estamos nos ombros de gigantes espirituais que vieram antes de nós. Eu posso repetir isso? Estamos nos ombros de gigantes espirituais que vieram antes de nós. Nós só temos um problema com a geração de hoje, que é a ingratidão, é o não reconhecimento daqueles que vieram antes de você. Você está onde está, chegou onde chegou, porque alguém pagou um preço. A igreja está onde está, porque alguém pagou um preço. A igreja evangélica tem crescido no Brasil, mas teve gente que morreu por conta disso. Teve gente que abriu mão de suas carreiras, de seus projetos pessoais, para que você pudesse hoje estar sentado num ambiente como esse, curtindo uma música, escutando a palavra, tal. E em outros lugares, talvez lugares ministeriais que você está ocupando. Mas teve gente que antes de você derramou lágrima, chorou, pagou um preço de jejum, de oração, de perseguição. Então, querido, nós não viemos do nada, nós não viemos do fundo, nós somos o resultado do choro de alguém. Você ainda não entendeu? Nós somos o resultado da pregação de alguém. Você é resultado do jejum de alguém. Você é resultado de um pastor que investiu na sua vida quando você era um adolescente rebelde. Quando você era um adolescente que não queria nada com nada, o pastor virava para você: menino, cria juízo, menino, toma jeito, menino, disciplina, menino.
Mas também chegava e falava, Deus tem uma obra na sua vida, você vai crescer e você vai ser um homem de Deus. E você, quantas vezes você ouviu isso na sua adolescência e entrava aqui e saía aqui? Hoje você é um pastor, hoje você lidera, hoje você já é uma mulher casada, um homem casado. Teve alguém que investiu na sua vida e você precisa ser grato a Deus por aqueles que vieram antes de você. Será que você tem alguém que você consegue trazer à tua memória agora e dizer, Senhor, obrigado pelo pastor fulano, obrigado pela irmã Beltrana, obrigado pela minha mãe, obrigado pela minha avó, obrigado porque teve alguém que não desistiu de mim. Você é o resultado do investimento de alguém. Paulo começa dizendo isso para Timóteo. Eu lembro daqueles que vieram, eu lembro constantemente, eu lembro daqueles que serviram, de como serviram os meus antepassados. Não podemos ser uma geração esquecida. Uma geração que gosta de achar que está na moda e que descobriu a pólvora, descobriu a roda e assim cospe ou despreza aqueles que vieram antes. A gente vive essa época de muita gente achar que está bombando e dá vontade de falar, tadinho dele. Ele não conhece a história. De achar que gente vai ser, agora eu vou arrebentar, agora a gente vai fazer não sei o quê. E teve um povo que já arrebentou. E a gente está pegando a coisa hoje, a massa mole. Mas teve gente que quebrou concreto. Né? Teve gente que pegou na marreta, que derrubava madeira, que subia num caminhão de cebola para tocar, tocava em tremendão. Você nem sabe o que é tremendão. Ah, Rogerinho, vocês nem sabem. Alguém sabe o que é tremendão aqui? O músico sabe o que é tremendão, as caixas que tinha da Giannini, não é? Da Giannini, que eu lembro que quando o Paulo César Graça e Paz, Janires, Rebanhão, ia lá para a Praça da Vila da Penha e botava no Largo do Bicão aqueles caminhões carroceria, que abaixava aquilo, tinha 2 tremendões em cima, e eles começavam tocando um novo tempo, apesar dos perigos. Já está escandalizado, nossa, música do mundo. Eles tocavam em Van Lins, estamos para sobreviver. Aí quando juntava todo mundo, aí vinha o Janires. Num dia lindo, almejo eu encontrar. Você tem que saber usar a minhoca para jogar a isca. Eu fico vendo alguns comentários de internet que me dá vontade de vomitar. Eu não sei se dá vontade de vomitar ou se dá vontade de dar gargalhada. De algumas pessoas que não têm noção do que é evangelizar e ficam gofando as suas opiniões por trás de um teclado de computador, de um celular, mas nunca ganhou uma alma para Jesus. Então, por isso que eu falo que existem pessoas que você não tem nem que gastar tempo respondendo, porque o seu tempo é precioso demais. Seu tempo é a sua vida. Se você dá para esses imbecis a tua resposta, você está dando o seu tempo. Você está dando a sua vida, então se poupe disso. Amém, queridos? Então, teve gente que pagou o preço, eu nem ia falar tanto sobre isso, mas é bom, porque a gente precisa valorizar o pastor Antônio Gomes, que me batizou, que hoje está com 89 anos de idade, já no finalzinho da sua batalha, da sua carreira, ele acreditou em mim, ele foi meu pastor. Tiveram outros pastores que passaram pela nossa vida, pela minha casa, missionários, homens que a gente conheceu, que a gente tem que valorizar. A Fernanda teve a avó de Ogreza, que eu tive o prazer de conhecer, uma mulher santa, uma mulher de Deus, que Fernanda está onde está, porque tiveram joelhos que foram cravados no chão por horas, por dias, por anos, para que Deus fizesse alguma coisa, para que ela não se perdesse. Assim como você está aqui hoje, alguém pagou o preço de oração para que você não se perdesse. E eu quero que você entenda o seguinte: oração não morre. Você não entendeu? A avó pode morrer, mas aquilo que foi pedido, aquilo que foi orado, aquilo que foi reivindicado, está ecoando numa atmosfera espiritual. E eu quero que você entenda a qualquer momento a resposta da oração, que a pessoa nem está mais entre nós, pode acontecer. Pode, oh meu Deus do céu. De repente você é o resultado da oração de alguém que orou por você que não está mais entre nós. Teve uma tia que orou por você. Teve uma bisavó que orou por você, teve uma mãe que orou por você, teve um pai que orou por você. Deus levou, mas a oração está sendo respondida hoje. Através de quem? De você. Você é a resposta. Então você não pode desprezar aqueles que vieram antes de você.
Amém? E o segredo para que a terra viva uma mudança é o reconhecimento de uma geração para com a outra. A nova geração precisa reconhecer a antiga geração, e a antiga geração precisa reconhecer a nova geração. E quando as duas se unirem, os milagres acontecem. Agora, Paulo desenrola um lance com Timóteo. E eu não sei quantos aqui foram criados na igreja. Eu fui criado na igreja e a vida de um garoto que é criado na igreja ela é diferente dos demais, a rotina é diferente. Né? Eu lembro, eu acordava todo dia às 7 da manhã com o cheiro da farofa da minha mãe. Né? Que é uma farofa que realmente Deus derramou uma unção ali especial para a farofa. Né? E eu acordava minha mãe era aquela que acordava às 6 da manhã, começava a mexer em tudo. Não, essa era a tia Sebastiana. Mas a minha mãe acordava muito cedo, e principalmente no domingo, ela deixava o almoço pré-preparado. Então, 7 da manhã estava o tempero da farofa, invadiu, meu quarto era colado com a cozinha, e tinha uma janela que dava assim para a cozinha, assim, para a área assim da cozinha. Aí já invadiu, falei, opa, é domingo de manhã, tem que acordar, levantar, botar roupa. E aí se eu falasse que não queria ir para a igreja. Uma vez eu vi num livro de um menino que chegou, um pastor africano, com a sua família, e um dia o filho desse pastor chegou para ele e falou assim, pai, não estou afim de ir para a igreja hoje não. Aí o pai falou assim para ele, você tem duas opções, você sai da cama, se arruma e vai para a igreja, ou eu vou te matar e nós vamos para o seu funeral. Coisas da África, você entendeu, né? Eu te matar. Olha só, tem duas opções de você está doente? Não está. Você está tudo certo, então não tem por que não querer ir para a igreja. Tem muita gente que, querido, você precisa se impor mais em relação ao seu filho. Se arrume e vão para a igreja. Você está deixando o seu filho escolher o que ele quer fazer? A responsabilidade é sua. Enquanto mora no seu teto, a responsabilidade é sua. Então o pai deu a resposta para o filho, você tem duas opções, ou você se levanta, se arruma e vão para a igreja na boa, ou então a gente vai para o seu funeral, mas você vai para a igreja. E esse menino, ele tinha que, e esse menino, diz esse texto que eu li, que ele, todo dia no almoço, ele tinha que dizer um versículo que ele tinha decorado, era obrigado a decorar um versículo por dia. Ele tinha que sentava no almoço, na hora do almoço, e o pai, que era pastorzão daquele bem, Rude perguntava, menino, qual o versículo que você decorou hoje? Eu lembro que quando também eu ia brincar, e minha mãe falava assim, você só pode ir para a rua depois que ler um capítulo da Bíblia. E aí ela às vezes perguntava, mãe, já li a Bíblia, qual o capítulo que você leu? Eu li o Salmo 133, mãe. A gente lia o menor salmozinho, né, para poder vazar rápido para ir brincar. Mas ela perguntava, e às vezes eu tento fazer isso com o Isaac. O Isaac, ontem eu perguntei, você está lendo a Bíblia? Isaac falou, estou lendo, pai, estou lendo um livro de Mateus, já estou no capítulo 20. O que que fala? Eu sei que ele respondeu uma coisa que não tem nada a ver com o capítulo 20 de Mateus, mas eu sei que... Eu falei, Isaac, tem certeza que é o Mateus da mesma Bíblia que eu tenho? Você está lendo a Bíblia certa, Isaac? Aí eu não acho que é a parábola do não sei o que, do semeador, do não sei o que. A semente caiu aonde? Pai, caiu numa terra lá. E às vezes, mas é isso, ok, nem você não pode querer vir. Você não pode botar um peso também, mas você precisa estimular. Entendeu? A criança. E aí, esse menino, ele, nesse dia especificamente, ele leu exatamente esse texto de Gênesis, capítulo 2, que diz que Deus criou o homem do pó da terra. Ou ele criou o homem da lama, né? Nós somos feitos de barro. Ele criou, eu não sei quando você vai para a rua, que chove, e você suja os seus pés de barro, você não quer entrar na sua casa com os seus pés sujos de barro, porque barro é Barro é sujeira. Se você mexe com barro, logo depois que você mexe com barro, você vai lavar as suas mãos, porque barro é sujeira. Então, eu quero que você entenda que Deus te criou a partir da sujeira. Meu Deus do céu, todos nós, sem exceção, viemos do mesmo lugar, da sujeira. Deus é especialista em trabalhar com coisas sujas. Nós viemos de lá, sabe? Você já parou para pensar tudo que você faz para que a sua sujeira seja o menor possível, seja a menos, sei lá,
comprometida possível, você compra roupas lindas para botar na sua sujeira. Você compra perfumes caríssimos para botar na sua sujeira. Você vai a manicures, a pedicures, a podólogos para cuidar da sua sujeira. Você, querido, fica... tem gente que ele acha que ele não é sujo. Tem gente que precisa fazer as pazes com desodorante, por exemplo. Tem gente que o desodorante parece que não faz parte da história dele, da existência dele. E às vezes você vai, né, a pessoa levanta o braço e você quase que cai, mas não na unção. Né? Você cai de outra coisa. Mas a gente sempre está tentando, né, cuidar, porque se você já parou, gente, nós somos sujos. Fica sem tomar banho. Fica sem escovar o dente, escovando, às vezes o negócio complica, você tem que tomar cuidado, às vezes falar de lado, a gente que fala muito, está sempre assim, lógico, quando termina de falar, é sempre bom ter uma balinha, porque a gente fede. Se você não passar o seu Victoria's Secretzinho no seu corpinho, baby, o cheiro não vai ficar legal, se você não usar aquele hidratantezinho, o Neutrox no seu cabelo. Pô, Neutrox, essa eu fui lá no longe, ou o Enê, quem é da época do Enê? Hein? Tinha um negócio ainda, calma, tem um negócio ainda, calma, você não é desse tempo, mas eu lembro de algo que minha mãe fazia. Minha mãe usava um tal de Biorene e botava uma touca térmica. Eu usava também. Mãe, eu estou mentindo? A Estela me libertou disso. Mas tudo para quê? Para cuidar da sua sujeira. Para cuidar do seu corpo, porque senão a coisa fica complicada. Se você não cuidar da sua boca, a boca já é um lugar sujo, você tem que cuidar, tem que escovar, tem que ir no dentista, tem que tirar tártaro. Gente, vão ao dentista. Isso também é evangelho, cuidar do corpo. Porque nós somos templo do Espírito, então, e se eu deixar abandonado, o negócio vai complicar. Não é verdade? Pois é, então, e interessante é que Jesus enviou o seu Filho, Ele fez o Filho dele ficar na nossa forma. E Ele enviou o seu Filho para morrer pela nossa sujeira. Alguém dá um glória a Deus aí, pelo amor, alguém me ajuda. Sabe, você deve louvar a Deus, porque mesmo apesar dele sendo santo, Ele não tem medo de trabalhar com as nossas sujeiras. Deus não tem medo de trabalhar com coisas sujas, Ele vem até nós. Você serve a um Deus que é maravilhoso, que é todo poderoso, mas que ainda assim se importa com você e desce no teu nível e vai lá e te tira e te limpa. Ele não foge da tua vida, Ele não foge dos teus desafios. Deus desce na pior sujeira que for. Porque tem gente que mesmo estando suja, a Bíblia fala, aquele que está sujo, tem gente que consegue ficar pior ainda. E Deus não tem problema nenhum de descer até nesses lugares mais trevudos que existem, para te resgatar de lá, sabe? As pessoas não sabem lidar com as sujeiras. Quando você não sabe como lidar com certa coisa, você precisa levar a Deus. Você não sabe como lidar com a confusão que se tornou a sua vida? Leve a Ele. Você não sabe como lidar com a confusão e a sujeira que se tornou o teu casamento? Leve a Ele. Você não sabe como lidar com a sujeira que virou a tua vida, a tua mente, a tua boca, como que você se meteu no meio de tanta sujeira? Traz para Ele, porque Ele não foge disso. Ele veio para limpar, Ele veio para trazer ordem, Ele veio. Meu Deus, você não precisa, sabe? E interessante é que Deus tira a glória de sujeira. Deus tira a glória disso. Deus pega aquele que não era para ser, Deus pega aquelas pessoas que foram mais desprezíveis, Ele fala, eu vou extrair glória dali, eu vou extrair cura dali, eu vou extrair coisas que vão edificar uma nação dali, daquela pessoa que era mais desprezível de todas, é dali que eu vou tirar. Deus pode trabalhar com sujeira, você pode dar glória a Deus por isso, você não precisa de uma situação perfeita, sabe? Agora, a sujeira nesse sentido aqui, falando de terra, de barro, ela é o ambiente perfeito para receber sementes. Depois que você mexe com a terra, e depois que você planta uma semente, você vai e você se lava, porque a mão fica suja. Então, terrenos, terra, poeira, coisas que para a gente limpa, são ambientes certos
e propícios para que a semente possa dar fruto, para que a semente possa florescer. Então, Deus pegou você, que era um pedaço de barro, preparou você e plantou uma semente dentro de você. Então, apesar da sujeira que possa ter, Ele sabe o que Ele plantou aí dentro, e Ele está esperando o retorno daquilo que Ele investiu em você. É isso que Paulo vai dizer para Timóteo: não despreze a semente que foi plantada dentro de você, não despreze o dom de Deus que há em ti. Oh, meu Deus do céu. Entende? Paulo, é a última coisa, a última carta que Paulo está escrevendo antes de morrer. Paulo está no corredor da morte. Paulo sabe que o fim dele está se aproximando. Mas ele é interessante que no fim da vida dele, ele gasta tempo com aquilo que realmente seria... você conhece o que uma pessoa valoriza perto do final da vida dela? Paulo podia ficar falando das coisas que ele fez, mas Paulo investe o pouco de tempo que lhe faltava, encorajando aquele que daria continuidade, regando a semente que havia na vida de Timóteo. Oh, meu Deus do céu, há algo sobre uma consciência de morte que irá esclarecer o que é realmente importante em sua vida. Sabe, de todas as coisas que Paulo poderia dizer nos seus últimos momentos, ele disse para Timóteo não desprezar o dom que havia nele. Ele podia dizer uma coisa linda, sabe? A vida é isso. A vida é o que você tem feito com o seu dom. O que você tem feito com o que Deus te deu. Deus de repente está te fazendo essa pergunta hoje. Você despertou o dom que há em você? Uma vez um menino comeu um pêssego e chegou com o pai com a semente do pêssego e ele perguntou... pai, o que é isso aqui na minha mão? Ele falou, uma semente de pêssego. E o que eu posso ter com isso aqui? E o pai respondeu, você pode ter um pessegueiro. Mas como que eu posso ter? Se você plantar. O menino plantou. Vão lá no quintal, foi, abriu, botou a semente, fechou. Todo dia o menino ia lá e nada de aparecer. No dia seguinte, criança, né, plantou no dia seguinte estava lá. No segundo dia estava lá. No sétimo dia ele, pai, você mentiu para mim. Por que eu menti para você, meu filho? Porque eu plantei semente até hoje nada. Ele falou, o que você fez depois que você plantou? Você regou ela todo dia? Todo dia você regava ela? Você não pode esperar que algo frutifique se não é regado. É a mesma coisa, você de repente está perguntando por que Deus não me usou ainda, por que as coisas não aconteceram na minha vida, porque não é suficiente ter a semente, se ela não é regada, se a terra não é tratada. Você precisa tratar, regar aquilo que Deus te deu. Sabe, o tesouro da vida não é a morte, mas sim o que nós deixamos de morrer dentro de nós. Eu vou repetir isso, o tesouro da vida não é a morte, mas sim o que deixamos morrer dentro de nós. Você não pode deixar o seu dom inativo. Muitos crentes ficam chorando, perguntando a Deus por que as coisas não aconteceram. Mas Ele plantou algo em você, mas você tem que fazer alguma coisa com isso, você tem que fazer alguma coisa, você não pode simplesmente dizer que você tem uma semente, se você não rega, se você não caminha em direção àquilo que Deus tem mostrado a você. Você precisa se agitar, você precisa se mover, você precisa caminhar, como eu falei no começo, você não pode ficar sentado esperando. A Bíblia fala que quem repara no vento nunca vai colher nada. Quem fica reparando no vento, não vai acontecer nada na vida dele. Não adianta você se gabar que tem uma semente, que foi feito por Deus, e que Deus plantou em você algo, se você não cuida disso, se você não cuida da sua vida, que é o terreno que recebeu a semente, se você não mantém o terreno limpo, se você não derramar, não aguar, não regar isso, nada vai acontecer. Você precisa se movimentar em direção àquilo que Deus te prometeu. Ei! Não fica preocupado se as pessoas não estão vendo nada acontecer, algo na sua vida. Não foram elas que plantaram em você? Quer aplaudir? Aplaude ao Senhor.
Porque você às vezes fica perguntando o que fulano vai pensar, porque ainda, eu disse que ia fazer isso e ainda não aconteceu, eu disse que ia fazer aquilo e ainda não aconteceu. Para de se preocupar com o que as pessoas pensam, elas não plantaram na tua vida, quem plantou foi Deus. Meu Deus, a Bíblia fala que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais ninguém imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ainda não sentiu, não conseguiu enxergar pela fé o que Deus preparou para você? Há um mistério a ser revelado na tua vida. Há um tempo novo para ser inaugurado em você. Há uma nova história para ser iniciada em você. Cada um de nós aqui nessa sala tem um dom. Cada um de nós nesse ambiente aqui tem um dom. Todo mundo, Deus colocou em cada um de nós um dom que é para ser usado para a glória dele. Para uns o seu dom é o seu sorriso. Você tem um sorriso que quando você ri, a pessoa se emociona, a pessoa se sente amada. Às vezes o teu dom é o dom de abraçar. Você chega e fala, uau, o teu abraço pode curar. Às vezes o teu dom é o dom da culinária. A gente tem que parar com esse negócio de achar que o nosso dom está ligado ao palco. Oh, meu Deus do céu, alguns de nós fica preso a esse tipo de coisa, porque eu entendo que às vezes a igreja só destaca muitos dons que aparecem na plataforma, mas isso aqui é tão pouco, é limitado. Deus é um Deus ilimitado, Deus é um Deus infinitamente criativo, e Deus colocou algo em você, e que você precisa parar de achar que é um Zé Ninguém, e começar a se movimentar, porque você é alguém que Deus separou, e plantou em você algo que só tem em você. Tudo vem dele, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, desce do céu, desce daquele que é perfeito, em que não há sombra nem variação. O que você faz bem? Esse é o teu dom. Tem pessoas que conseguem desmembrar isso. Tem pessoas que pegam o dom e ele consegue multiplicar. Tem outras que nunca, que elas vão ficar naquilo ali, mas é o chamado, é aquilo que Deus confiou na tua vida, e você não pode desprezar aquilo que Deus te deu. Talvez você nunca vá pregar, sabe? Mas talvez você vai ser a pessoa que fique ali no estacionamento, ou que fique lá na tua empresa, fazendo algo que as pessoas passam, elas vão ver diferença, porque se está em você, se Deus colocou em você, é para ser usado para a glória dEle. Então não despreze aquilo que Deus te deu. Você não é só um cabeleireiro, você é alguém que Deus colocou naquele lugar, para botar a mão na cabeça das pessoas, e liberar... Márcia, pega essa aí, e mais gente aí, sabe? Você já parou para pensar, você é um cabeleireiro, está ali, é um estilista, é um hairstylist. Né? Você é um... Cabeças. Você está ali. Ministra contra a depressão, contra o desejo de morte, contra a confusão da mente, contra todo o bloqueio, sabe? Está ali, nossa, vou colocar aqui um velatão 43, para ficar não sei o quê, um carastase, blá, blá, blá. E a outra está ali na manicure, tirando a cutícula e falando, e profetizando, essas mãos irão curar, essas mãos irão, sabe? Ô, meu irmão, Deus te colocou no lugar certo. Eita glória! Você é um engenheiro, está desenhando um projeto de um lugar, uma casa, de um apartamento, e você, enquanto está desenhando, está dizendo, nesses apartamentos irão morar famílias que irão engrandecer o nome de Deus. Aqui crianças nascerão para a glória de Deus. Esse quarto aqui, ele vai ter uma criança que é... Você é uma professora, aí você chega na segunda-feira, sai de casa às 6:30 da manhã, para ir para a escola, aí o segunda-feira, vendo daquela ressaca do domingo, aquilo tudo, mas você vai entrar na sala de aula, porque ali Deus está te confiando pessoas que irão mudar a nação, e Deus está te dando a oportunidade de liderar sobre essas pessoas, Não despreze o dom que é em ti. Aí você está lá gravando, Danilo, Gessé, a galera toda gravando para a rapaziada geral, aí Senhor, essa nota vai causar um rebuliço ali, e vai lá de encontro à pessoa que está naquele bar com a copo na mão, e isso aqui vai causar uma...
um start na mente dele, ele vai ser tocado. Ele vai sentir algo diferente. Não despreze o dom que há em ti. O dom de Deus não está limitado a coisas eclesiásticas. Dá um glória aí. Deus não está preso numa caixinha. Deus não está preso num estatuto de uma igreja. Deus não está preso num regulamento denominacional. Ele é livre. Ele vai em lugares onde os santões não querem entrar. Ele envia pessoas aonde os bonitõezinhos não querem entrar, porque são santos demais. Aí Deus levanta alguém para ir lá no meio da sujeira. Lembre-se sempre, isso não é para todos. Tem que ter estrutura para estar em certos lugares. Porque há um desafio entre estar e pertencer. Você pode estar em alguns lugares, mas jamais pertencer àqueles lugares. O problema é quando as pessoas vão com um discurso religioso e ele acaba fazendo parte de um pertencimento daquele ciclo. E aí ele é corrompido na sua fé, e aí ele perde o quebrantamento, e aí ele perde o contato, o que deve ser guardado, né? Que a gente canta, guarda o contato com teu Salvador. A gente tem que guardar o contato. Eu estou em todo lugar, mas tenho que... Está com contato aí, meu irmão? Estou ligado. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te encobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Tem que ter a terça menor, né? Então, você não pode, você está numa missão, você está num lugar que o teu trabalho exige que você esteja ali, mas mantenha o contato. Eu estou aqui, mas eu não pertenço a isso aqui. Alguém está me entendendo aqui? Não despreze o dom que há em ti. Algumas perguntas que você precisa fazer a você mesmo, e talvez você não conseguiu identificar qual é o teu dom. Agora, isso tem como você dar um caminho em direção a esse reconhecimento. Por exemplo, o que você gosta de fazer? Muitas vezes os nossos dons estão escondidos nas nossas paixões. Você precisa identificar. Olha para aquilo que o que você faria de graça, se ninguém te pagasse para fazer aquilo. Eu amo fazer aquilo. Identifica isso. Isso eu faria de graça. Sou apaixonado por isso. Sabe? Porque uma coisa é o que você é pago para fazer. Isso é uma carreira. Uma carreira é o que você é pago para fazer. Um chamado é aquilo que você nasceu para fazer. Tem gente que trabalha só pelo dinheiro, e essa pessoa é infeliz. Quem trabalha só por dinheiro é infeliz. Porque é ruim a pessoa não ter prazer naquilo que ela executa. Quando você faz algo que não te dá prazer, você está se boicotando, você está sendo injusto com você mesmo. Uma coisa, veja bem, você não pode ser dado à preguiça. Uma vez eu contei a história de um cabra aqui, que era músico. Isso, vou contar. 1992, mais ou menos. 93. Danilo, músicos presentes. O cara ficava assim em casa, uma bateria montada ali. E ele sentado assim, com o telefone aqui, esperando o telefone tocar, para ver se aparecia alguma gig para ele tocar, alguma banda. Cara, você tem que pagar aluguel, você é casado. Cara, eu sou músico. A mulher do cara todo dia saía com uma bolsa de roupa desse tamanho, para ir de porta em porta vendendo roupa. E o bonitão sentado em casa, esperando o telefone tocar, porque ele era músico. Um dia, a mulher saiu e não voltou. Aí é o tipo de sujeito que é preguiçoso. Nem sempre eu vou conseguir viver daquilo que eu sonhei. Eu posso não viver por um momento, mas enquanto eu não consigo viver daquilo que eu sonhei, cara, eu vou correr atrás. Antes de eu viver de música, eu entregava dentadura.
Pode rir, eu trabalhei num laboratório de prótese dentária. Até tirar molde de boca, aprendi a tirar. Do velhinho que chegava lá sem dente. E eu aprendi a tirar molde, botar no forno. Lembra? Eu botava no forno, aí saía lá em Madureira, uma mochila lotada de dentadura. E estudava à noite para fazer entrega das dentaduras. Aí a mulher chegava assim, 4 da tarde. Mas tem que fazer uma entrega no Largo do Machado, 4h15 da tarde. Aí pegava o trem. Descia. Uma vez peguei um ônibus em Madureira, com a mochila cheia de dentadura, entraram os pivetes para assaltar o ônibus. Eu pulei a letra ao contrário, para descer, para os caras não roubarem dentadura na mochila. Meti o pé correndo ali em Madureira. Você acha que tudo veio fácil? Eu tinha um sonho, eu sabia, um dia eu vou viver de música, um dia eu vou compor, um dia eu vou gravar, mas enquanto esse dia não chega, eu vou fazer alguma coisa, eu vou me movimentar, eu vou entregar a dentadura, eu vou trabalhar, eu não vou ficar sentado esperando a coisa acontecer. As pessoas querem o resultado, mas não querem a substância. Elas não querem um processo. Elas querem só que o anjo com a bandeja chegue. Vai chegar não, irmão. Não se mexe não para tu ver se vai chegar anjo com bandeja trazendo a bênção na mão para você. Não adianta não, meu irmão. Pode jejuar o quanto for. Se você não gostar de trabalhar, não vai acontecer não. Sabe? Então, tem essa questão. Eu sabia o que eu queria, mas ainda não era o momento. Tinha uma caminhada, aí ensaiava, saía de manhã, com o teclado nas costas, descia o morro, subia o morro, depois ia para São Cristóvão, lá para o Morro do Telégrafo, e no 711, com um teclado Polysix, que pesava igual um... Lembra desse teclado, Rogerinho? De madeira e ferro, que botava no ombro, e subia uma escada de uns 200 degraus, lá no Morro do Telégrafo. Marquinhos já tinha 38 anos nessa época, Eu ensaiava na banda que ele tocava também. Aí terminava o ensaio 4 da tarde, descia o morro, pegava o 711, voltava para Vicente Carvalho para estar na igreja às 6 horas, que o culto começava às 6h30. Por mais de 2 anos fazendo isso. Recebia cachê? Cachê coisa nenhuma. Eu tinha um patrocinador, que está aqui, meu pai, que fica em pé, pai. Fica em pé, pai, para quem não te conhece. Fica em pé. Meu pai cansou de ouvir assim, de pessoas influentes, de líderes, o seguinte: você está criando um playboy. Negócio de música não dá futuro, está criando um playboy. Aí meu pai respondia: o tempo vai dizer quem eu estou criando. Tem que ter coragem também para dar esse tipo de resposta. Porque na nossa época, viver de música, e evangélica ainda por cima, que tudo é menos. O dinheiro de CD é menos, o dinheiro de produção é menos. A gente tem que ficar pechinchando para poder ter algum dinheiro justo. Porque o sistema é complicado. Mas Deus me deu graça. Então nada vem fácil. Então não se desanime se ainda não se manifestou na sua vida aquilo que você sonhou. Mas você não pode parar. É um processo de Deus na tua vida. Entrega a dentadura enquanto você ainda não consegue fazer outra coisa. É o meu exemplo, estou dividindo meu testemunho com você, porque as pessoas precisam entender que houve um caminho, que as coisas não acontecem da noite para o dia simplesmente. Se for ouvir cada um de nós aqui, tem uma história. Renúncias, decepções, perdas. E eu já preguei isso aqui uma vez. Ter talento é um alvo para perseguição. Quando você se destaca em alguma área, fique tranquilo que você vai ser perseguido. Vou até pular, eu estou no meio da mensagem e eu não vou conseguir terminar ela, então eu vou pular para o final. Perguntas só para você fazer para você. Já disse o que você faria de graça, o que outras pessoas veem em você. Muitas vezes, isso aqui a Fernanda vai dizer, muitas vezes outras pessoas veem coisas em você que você mesmo não viu em você. Gente, se eu tenho uma incentivadora, se chama Fernanda Brum Costa da Cruz. Porque essa mulher me vê de uma maneira que eu falo: cara, eu não consigo enxergar dessa maneira. Ela fala: você vai, levanta, vai, prega. Eles são grandões, mas chega lá se impondo. Eu sou o que sou por causa dela. Quer dizer, se eu sou alguma coisa assim, o que tem acontecido na minha vida é por causa dela. Porque ela chega e fala: vai,
Porque às vezes a gente olha também para as nossas limitações. E a gente tem que sempre entender que você nunca será completo, porque tem uma parte que só Deus pode fazer. Você não entendeu? Tu foi me botar no meio, mas eu também só cheguei lá porque eu fui muito esperto. Eu casei com o meu produtor, né? Eu cheguei lá no morro, achava que ele era rico e ele achava que eu era rico. Pô, chegar no morro e achar que eu era rico era complicado. Tinha um estúdio lindo, maravilhoso, lá na casa do cachorro. Tinha um estúdio com um ADAT, uma mesa Marquis de 16 canais, uma D4, um JV1000 e um microfone voz, cara. C414 da KG. E aí tinha que passar o canal do Sync, gravar o canal do Sync, né? Ele era noivo de uma menina que não era cantora. Não lembra essas coisas. O passado Deus já... Então, o que outras pessoas veem em você. Quarta pergunta que você tem que fazer: o que vem facilmente para você e que é difícil para os outros? Já viu, tem gente que pega um negócio, desenvolve e fala, cara, eu não consigo, como é que pode? Danilo pega um sax e toca e fala, cara, eu vou fazer igual um barulho de pato. Porque não dá. Tem pessoas que nasceram com aquilo. Tipo, se jogar uma bola para mim, aí... Uma bola de basquete na mão do Michael Jordan, meu irmão, ela é milhões. Na minha mão, sai daí, é ruim. Não, eu fiz uma cesta aqui, no dia que eu preguei aqui. Tem aquilo no meu currículo. Então, eu quero que você entenda o seguinte: que no dia que você identificar o seu dom, o inferno vai se agitar. Sabe por quê? O inimigo sabe que Deus colocou alguma coisa em você. Então você é um alvo. Veja bem, Deus quer o seu dom, o inimigo quer o seu dom e as pessoas querem o seu dom. Então você se torna. Por que Deus quer o dom? Porque Ele colocou, então Ele quer o retorno do investimento. Espera aí, eu que investi, eu que criei, eu que peguei, eu que moldei e eu que plantei, então eu estou aguardando colher. Deus está esperando um retorno de você, sabe? Ele é aquele que sabe tudo sobre você. O inimigo quer roubar o seu dom. O inimigo quer distorcer o seu dom. Ele quer que você use o seu dom só para você. O inimigo quer te botar você, colocar coisas na sua mente dizendo que você é o máximo, que você é o cara, sem você nada acontece. Que ele vai pegar o seu dom, vai querer que o dom trabalhe para você, que na verdade está trabalhando para ele. Porque quando você usa o que Deus te deu para você, você não está cumprindo o propósito de Deus. Porque o que Deus te deu é para servir ao outro. Então o diabo quer que você entre nessa onda de que você é o cara, está bombando geral. Sabe? Se você usar o seu dom só para você, você vai ficar maluco. Outros querem o seu dom. As pessoas querem usar o seu dom, mas sabe, no sentido de abusar de você. E você precisa estar muito equilibrado. Paulo vai falar sobre equilíbrio aqui. E discernir pessoas que estão perto de você, que realmente vai valer a pena você investir, e pessoas que estão do seu lado só para serem sanguessugas. Ele quer pegar uma carona na tua popularidade, ele quer pegar uma carona no seu ministério, mas ele não quer compromisso com nada do que você tem compromisso. Ele não quer ter o compromisso que você tem, ele quer ter o resultado que você tem, mas não o compromisso que você tem. Sabe? Tem muita gente que gosta de mostrar os seus dons, mas escondem a sua sujeira, né? Dom é algo que a gente gosta de mostrar. Agora, Deus conhece tanto o seu dom quanto a sua sujeira. Deus conhece você
exatamente como você é. Na Bíblia nós vemos textos onde aparecem o dom das pessoas e as sujeiras da pessoa. Aparece o dom de Davi. Davi era um guerreiro, Davi fez tantas coisas, mas de repente aparece a sujeira de Davi num adultério. Aparece o dom de Moisés. Moisés foi gerado por Deus, criado por Deus para ser libertador do povo e tal. De repente você vê Moisés ele mata, ele se torna um assassino, ele mata uma pessoa, ele mata um soldado egípcio e você vê outra pessoa, Sansão também. Sansão, Deus havia colocado coisa específica nele, um dom específico nele, mas de repente você vê que um lado sujo dele aparece, de repente o Espírito Santo é retirado dele, mas no final da sua vida, ele ora ao Senhor com sinceridade, Deus retorna até ele, e aí ele cumpre o propósito. Deus consegue lidar com o seu dom e com a sua sujeira. É por isso que você precisa entregar tudo a Ele. Meu Deus, vai ficando em pé no seu lugar.